Olá pessoal, bem-vindos ao Ouvir a Palavra. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura do livro Em Busca de Deus, de A.W. Tozer. No capítulo 8, restaurando a relação Criador-Criatura. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. É um truísmo afirmar que a natureza e a ordem dependem dos relacionamentos certos, e que para se alcançar a harmonia, cada coisa deve ocupar a posição que lhe é adequada em relação às demais. Na vida humana não é diferente. Dê a entender nos capítulos anteriores que a causa de todas as misérias humanas é o deslocamento moral radical, um transtorno na nossa relação com Deus e uns com os outros. A queda pode ter causado muita coisa, mas com certeza promoveu uma transformação abrupta na relação do ser humano com seu Criador. O ser humano adotou para com Deus uma atitude diferente e, ao fazê-lo, destruiu a relação apropriada entre Criador e criatura, na qual, sem que soubesse, repousa sua verdadeira felicidade. Em essência, a salvação é a restauração da correta relação entre o ser humano e o seu Criador. Uma restauração à normalidade da relação Criador-Criatura. A vida espiritual satisfatória começa com uma transformação completa na relação entre Deus e o pecador. Não com uma simples mudança judicial, mas com uma transformação consciente e experimentada que afeta a natureza inteira do pecador. A expiação pelo sangue de Jesus torna essa transformação possível em termos jurídicos. E a obra do Espírito Santo faz dela algo emocionalmente satisfatório. A história do filho pródigo ilustra com perfeição essa segunda fase. Ele trouxe para si um mundo de problemas ao renunciar à posição que tinha por direito. Na condição de filho. No fundo, sua restauração nada mais era do que o restabelecimento da relação pai-filho, existente desde o seu nascimento e modificada em caráter temporário por seu ato de rebeldia pecaminoso. A história faz vista grossa aos aspectos legais da redenção, mas é magnífico como deixa claro os aspectos os aspectos experienciais da salvação. Para determinar os nossos relacionamentos, precisamos começar em algum lugar. Deve haver um centro fixo em algum ponto pelo qual todo o mais é medido, onde a lei da relatividade não entra e onde podemos dizer é sem fazer nenhuma concessão. Esse centro é Deus. Quando Deus quis tornar seu nome conhecido da humanidade, não encontrou melhor expressão do que eu sou. Ao falar na primeira pessoa, ele declara, eu sou. Quando falamos a seu respeito, afirmamos, ele é. Quando falamos com ele, dizemos, tu és. Todo o mundo e todas as coisas se medem por este ponto fixo. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Diz Deus, eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3,6. Como o marinheiro localiza sua posição no mar, medindo a altura do sol, assim podemos encontrar nossa direção moral olhando para Deus. Temos de começar com Deus. Estamos certos quando e somente quando nos colocamos em uma posição correta em relação a Deus e errados enquanto e por todo o tempo permanecemos em qualquer outra posição. Grande parte da dificuldade como cristãos que buscam a Deus nasce na sua relutância em tomar Deus pelo que Ele é e ajustar a nossa vida de acordo com isso. Insistimos em tentar modificá-lo e trazê-lo mais perto da nossa própria imagem. A carne geme contra o rigor da sentença inexorável de Deus e implora como a Agag por um pouco de misericórdia, uma pequena indulgência para com seus caminhos carnais. É inútil. Só começamos bem se aceitarmos a Deus como Ele é e se aprendermos a amá-lo pelo que Ele é. À medida que prosseguimos em conhecê-lo melhor, descobrimos a fonte de alegria indizível no fato de Deus ser exatamente o que Ele é. Alguns dos momentos de maior arrebatamento que conheceremos serão aqueles que passaremos em reverente admiração da divindade. Nessas ocasiões santas,
até a ideia de que existe mudança em Deus será dolorosa demais para suportar. Então comecemos com Deus. Por trás de tudo, acima de tudo e antes de tudo está Deus, o primeiro em ordem sequencial. Acima em ordem e posição, exaltado em dignidade e honra, como único autoexistente, ele concedeu existência a todas as coisas. E todas as coisas existem dele e para ele. Tu, Senhor Deus, nosso, és digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Toda alma pertence a Deus e existe por seu prazer. Sendo Deus quem e o que é, e sendo nós quem e o que somos, a única relação imaginável entre nós é de pleno senhorio da parte dele e de completa submissão da nossa. Devemos a ele toda a honra que está ao nosso alcance dar. A nossa eterna aflição está em lhe dar menos do que isso. A busca de Deus abrangerá o trabalho de conformar toda a nossa personalidade à dele. Isso não em sentido judicial, mas de fato. Não me refiro aqui ao ato da justificação pela fé em Cristo. Falo sobre uma exaltação voluntária de Deus à posição de que ele pertence por direito sobre nós e de uma rendição voluntária de todo o nosso ser ao lugar de submissão, de adoração que as circunstâncias do Criador-criatura torna propícia. No momento em que decidimos dar sequência à determinação de exaltar a Deus acima de tudo, abandonaremos o desfile do mundo. Descobriremos que não estamos ajustados ao caminho do mundo e que é cada vez mais assim à medida que progredimos no caminho do santo. Obteremos um novo ponto de vista, uma psicologia nova e diferente será formada dentro de nós. Um novo poder começará a nos surpreender com seus arroubos e manifestações. A nossa ruptura com o mundo será resultado direto da nossa relação transformada com Deus, pois o mundo dos homens caídos não honra a Deus. Milhões podem se chamar por seu nome, é verdade, e lhe devotar algum respeito, mas um teste simples mostrará como na verdade poucos o honram em seu meio. Ponham à prova as pessoas comuns em termos da questão de quem está lá em cima, e a sua verdadeira posição virá à tona. Forcem-na a escolher entre Deus e o dinheiro, entre Deus e os homens, entre Deus e a ambição pessoal, entre Deus e o eu, entre Deus e o amor humano, e Deus ficará em segundo lugar, todas as vezes. Todas as outras coisas serão exaltadas acima dele. Por mais que a pessoa possa protestar, a prova está nas escolhas que ela faz dia após dia ao longo da vida. Ser exaltado, Salmo 21:13, é a linguagem da experiência espiritual vitoriosa, uma pequena chave para abrir a porta para grandes tesouros da graça, fundamental na vida de Deus, na alma, que o ser humano que busca o alcance, um lugar onde vida e lábios se unam para dizer continuamente, ser exaltado, e 1000 problemas menores se solucionarão de imediato. Sua vida cristã deixa de ser a complicação que fora antes e se converte na própria essência da simplicidade. Pelo exercício da sua vontade, essa pessoa estabeleceu um curso para si e nele permanecerá como se conduzindo por um piloto automático. Ela com certeza retornará outra vez, como por um pendor da alma. Os impulsos ocultos do espírito operam em seu favor, e as estrelas desde as suas órbitas, Juízes 5:20, lutam por ela. Enfrentou o problema de sua vida no âmago, e tudo mais terá idêntico fim. Que ninguém imagine que essa pessoa, perdendo dignidade humana, com seu completo esvaziamento em função do seu Deus, ela não se avilta como ser humano. Por isso, antes encontra seu lugar certo de alta honra, como alguém feito à imagem de seu Criador. Sua desgraça profunda está na desordem moral em que se encontra, na usurpação legítima do lugar de Deus. Sua honra será
Peraí. Sua honra será provada, restaurando outra vez o trono roubado, ao exaltar Deus acima de tudo. Essa pessoa encontra a exaltação da própria honra mais elevada. Qualquer um que talvez relute em entregar a própria vontade à vontade de outro, deveria se lembrar das palavras de Jesus. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8,34. É inevitável que sejamos servos de alguém, ou de Deus ou do pecado. O pecador se orgulha em sua independência, negligenciando por completo o fato de ser o frágil escravo dos pecados, que lhe governam os membros. O homem que se rende a Cristo troca um feitor cruel por um mestre tenro, terno e gentil, e lhe oferece um jugo suave e um fardo leve. Feitos como a imagem de Deus, raras vezes estranhamos retomar Deus como nosso tudo. Ele foi nosso habitat original, e ao nosso coração só resta se sentir em casa quando outra vez adentrar essa antiga e bela morada. Então, pessoal, essa foi a leitura do Em Busca de Deus, Minha Alma Anseia por Ti, de A.W. Tozer. É um pouco mais difícil porque Tozer ele escreve de uma forma mais poética. E eu acredito que Tozer, na minha opinião, é um dos maiores escritores, se não for o maior. E eu já vou deixar esse livro como dica para vocês de leitura, Em Busca de Deus, A.W. Tozer. Quando o assunto é adoração, conversão e prática de fé, sempre Tozer é um dos meus referenciais, assim. Então já fica a dica de leitura. Obrigado por assistirem o vídeo. Te vejo no próximo. Nos vemos no próximo.